Fala galera, bom dia! 1º de setembro, bem-vindo. Se você tá aqui, cara, então se você veio para assistir às 6 da manhã, nós vamos começar um desafio muito legal. Nós vamos fazer um café com espada e machado, santas nerdices, 100 dias com a Bíblia. Mas como que vai ser isso? Para a gente entender. Vai ser um devocional de 100 dias, né, às 6 da manhã. Os dias que eu não conseguir entrar por alguma viagem, alguma coisa, eu vou deixar esse devocional gravado um dia antes e vou subi-lo, daí eu não vou conseguir estar de manhã. Então serão 100 dias de 100 vídeos com a explicação. E como que vai ser? Cara, eu estava explicando ontem para algumas pessoas. Eu não tenho tantos seguidores assim, então o meu IGTV ele só suporta 15 minutos de vídeo. Não, cara, é humanamente. O texto ele ocupa. Hoje eu li os 15 primeiros capítulos de Gênesis, deu mais de 35 minutos de leitura. Tudo bem que eu tive alguns imprevistozinhos, assim, mas deu meia hora de leitura. Então, assim, não tem como eu ler o texto todo desses 15 capítulos de 100 dias. Nós vamos respeitar a dinâmica dos 100 dias, então no domingo nós vamos folgar. Só que como eu estou começando na terça, sábado nós vamos ter uma missão de ler 30 capítulos da Bíblia. Então se você está disposto a enfrentar esses 100 dias, esse desafio, essa proposta de santas nerdices, cara, sabadão acho que dá para ler de boa se você dividir 10 capítulos pela manhã, 10 capítulos pela tarde, 10 capítulos pela noite, ou você dividir. Então no sábado nós leremos 30, para que no domingo a gente possa folgar e a gente reinicie na segunda-feira. Então nos domingos não haverá vídeo às 6 da manhã. E também aí o nosso dia de descanso, o nosso sabá, nosso shabat, né, dessa leitura. Não é para você tirar folga de Deus, é só para a gente fazer um break. Então nós leremos então todos os dias de segunda a sábado. Nós faremos uma análise do que você vai estar lendo nesse devocional. E eu vou ler sempre o primeiro capítulo dessa leitura. Então eu vou ler o primeiro capítulo de Gênesis e fazer uma abordagem rápida sobre tudo que você vai ler nesses 15 capítulos e a gente ora no final. Então essa é a proposta desses 100 dias. Então para que eu possa fazer isso de forma ágil, então eu vou ler Gênesis 1, fazer uma abordagem, fazer uma oração para que não passe os 15 minutos que eu tenho disponível no meu IGTV. Depois que eu tiver 10 mil inscritos, que daí abre a possibilidade de ter mais tempo no IGTV, aí a gente conseguiria fazer daí 100 dias lendo todo o texto, como alguns grandes homens de Deus já o fazem. Então, vamos lá? Gênesis 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas no firmamento que separe água das águas. Deus então fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo e o firmamento das águas que estão para cima. E assim foi. E o firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. E apareceu a parte seca. E assim foi. E a parte seca Deus chamou terra, chamou mares o conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. E disse Deus: cobramos a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: hajam luminares no firmamento dos céus que separe o dia da noite.
Sirvam eles de sinais para marcarem estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Também fez as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, e governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas, e Deus viu que ficou bom. Passaram a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. E disse Deus: Encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com a sua espécie. Todas as aves de acordo com a sua espécie. Deus viu que ficou bom. Deus Então Deus os abençoou, dizendo: Sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem as aves nos céus. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o quinto dia. E disse Deus: Produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, rebanhos domésticos, animais selvagens, os animais e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os rebanhos domésticos de acordo com a sua espécie, e os demais seres vivos de acordo com a sua espécie, e Deus viu que ficou bom. Então Deus disse: Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes dizem: Sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores do fruto com semente, elas servirão como alimento. E dou os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todas as criaturas que se movem no chão, e assim foi. E Deus viu que tudo o que havia sido feito ficou muito bom. Passaram-se tarde e noite do sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, com tudo e tudo o que neles havia. No sétimo dia, já havia concluído a obra que realizara, no mesmo dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que havia realizado. Gênesis 1. O que nós vamos encontrar aqui, cara, nessa abordagem? Toda a criação. No Gênesis 2, nós vamos encontrar uma explicação mais afinada da criação e da origem da humanidade. No 3, o que você vai encontrar? É o relato da queda do homem, o momento no qual o homem ele é subjugado pela serpente e ele cai da sua posição de ser senhor sobre toda a criação e passa a se tornar escravo da morte. No 4, Caim e Abel e o primeiro homicídio sobre a terra. No mesmo texto de 4 você vai encontrar os descendentes de Caim. No 5 você vai ter uma genealogia dos descendentes de Adão, né, toda a descrição, e o nascimento de Sete, que é o filho subsequente, que é, vamos dizer assim, depois da morte de Abel, o filho que vai dar origem às nações, aos povos, né, o filho que vai dar a uma nação mais próxima da origem de Adão, em Sete. No 6 você vai ver o começo da corrupção do homem. No mesmo 6 você vai encontrar a história de Noé e o começo do dilúvio. Né? E no 7 também é a continuidade, né, do começo do dilúvio e todo o momento no qual Deus decide que a terra vai ser extinguida por conta da maldade do homem. Também você vai encontrar ali os famosos Néfilins e toda a discussão sobre os Benai Elohim, que são os filhos de Deus. Você vai ter no 8 o fim do dilúvio.
No 9, a aliança de Deus com Noé, onde ele não destruiria mais. E um texto que eu queria colocar aqui, cara, que eu acho que ele é no 8, que eu acho que ele diz assim, que enquanto durar, né, a terra, existirão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais passarão. No 10 você vai encontrar a origem dos povos, porque você lembra que os filhos de Noé são. Cara, uma coisa que você tem que escrever na sua agenda, que você não, na sua Bíblia, que você não pode esquecer. Quem são os três filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Então toda a discussão teológica, todos os momentos históricos, se base com base nisso. Então, no 10 você vai ter a origem dos povos, ali com os filhos de Sem, Cã e Jafé, onde você vai ver toda a construção da humanidade. Você tem que lembrar que depois do dilúvio você vai ter a Torre de Babel, né? Você vai ter ali e novamente vai ter uma genealogia dos descendentes de Sem em Gênesis 11. E em Gênesis 12 é a chamada de Abraão, que é descendente de Sem, que é filho de Tera. Em Gênesis 13, existe uma desavença famosa entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, seu sobrinho. Lembre que Abraão saiu da sua terra, da sua parentela e foi, né? Então, aí Deus dá a segunda promessa a Abraão quando ele se distancia de Ló. Abraão no 14 socorre Ló lá em Sodoma e Gomorra, e no 15 Deus faz uma aliança novamente uma aliança com Abrão. Deus faz várias alianças com ele nesse período. Então você vai ler do 1 ao 15, então essa é a abordagem geral. Eu quero finalizar, cara, com uma coisa muito interessante, para não ficar lido. Leia a sua Bíblia, tá? Gênesis do 1 ao 15, e amanhã eu te espero para o nosso segundo dia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te glorificar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado porque nós estamos aqui reunidos. Eu te peço que nós tenhamos ânimo e coragem para estarmos juntos aqui durante 100 dias com Santas Nerdices, Café com Espada de Machado. E aí, você já leu sua Bíblia hoje? Se ainda não leu, corre que dá tempo. São 15 capítulos por dia. Te espero amanhã. Um abraço.